Em 1925, um homem entrou na Amazônia com seu filho e jamais voltou. Mas o verdadeiro mistério não é o que aconteceu com ele. O verdadeiro mistério é o que ele encontrou antes de desaparecer. Imagine uma civilização tão avançada, tão antiga, tão completamente apagada da história que os maiores especialistas do mundo ainda discutem se ela realmente existiu. Agora imagine que mais de 100 expedições foram enviadas para encontrar rastros dela, e que dezenas dessas expedições terminaram em tragédia, em morte, em desaparecimento sem explicação. O que poderia ser tão valioso, tão impossível de ignorar, que geração após geração de exploradores continuou entrando nessa floresta, mesmo sabendo que poderiam nunca mais sair. O nome que conecta tudo isso é Percy Harrison Fawcett. Coronel britânico, cartógrafo, veterano de 2 guerras, considerado por muitos o maior explorador do início do século XX. Mas Fawcett não era apenas um aventureiro. Ele era um homem obcecado, e sua obsessão tinha um nome: a Cidade Z. Fawcett passou mais de 2 décadas percorrendo a Amazônia em expedições oficiais para o governo britânico. Durante essas missões, ele coletou algo que nenhum outro explorador havia coletado antes: evidências. Fragmentos de cerâmica. Relatos de índios que descreviam cidades de pedra branca no interior da floresta. Documentos coloniais portugueses do século XVII que mencionavam uma civilização perdida de proporções monumentais. Para Fawcett, tudo isso apontava para o mesmo lugar, uma região específica do Mato Grosso que ele acreditava esconder os restos de uma civilização que teria florescido milhares de anos antes de qualquer contato europeu. Ele chamava esse lugar de Zé. Não por falta de criatividade, mas porque era o fim da linha. O destino final. A última resposta. Em abril de 1925, Fawcett partiu de Cuiabá acompanhado de seu filho Jack, de 21 anos, e do melhor amigo de Jack, Raleigh Rimmel. Antes de partir, ele enviou uma carta para sua esposa, Nina, com uma instrução perturbadora. Se ele não voltasse, ninguém deveria ir procurá-lo. Ele sabia os riscos. Ele sabia que a floresta não devolvia o que tomava. A última mensagem conhecida de Fawcett foi enviada no dia 29 de maio de 1925, de um posto avançado chamado Dead Horse Camp, que significa literalmente acampamento do cavalo morto. Nessa mensagem, ele dizia que estava prestes a entrar em território desconhecido e que estava confiante. Depois disso, silêncio absoluto. Se você está assistindo isso e nunca ouviu falar de Fawcett, precisa entender a escala do que aconteceu depois. Nas décadas seguintes, mais de 13 expedições de resgate foram enviadas especificamente para encontrar Fawcett ou seus restos mortais. Algumas dessas expedições também desapareceram. Estima-se que ao longo de todo o período entre a sua desaparição e os dias atuais, mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram tentando resolver o mistério que ele deixou para trás. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se este tipo de história é o que você busca aqui, inscreva-se agora e ative o sino. A gente mergulha fundo neste tipo de mistério toda semana e você não vai querer ver o que está por vir. Voltando a Fawcett, o que torna a história dele diferente de qualquer outro explorador exploradido na história é o seguinte: ele pode ter estado certo. Em 2003, uma equipe de pesquisadores, liderada pelo arqueólogo Michael Heckenberger, descobriu no Alto Xingu, exatamente na região onde Fawcett acreditava que Zé estava localizada, os restos de uma rede complexa de aldeias pré-colombianas. Essas aldeias tinham estradas, praças, sistemas de gestão de água e uma organização urbana sofisticada. A civilização que as construiu pode ter chegado a 50 mil habitantes ou mais, e ela desapareceu, provavelmente dizimada por doenças trazidas pelos europeus antes mesmo de ser formalmente documentada. Em 2005, outro achado sacudiu o mundo arqueológico. Pesquisadores identificaram extensas áreas de terra preta, conhecida como terra preta de índio, espalhadas por centenas de quilômetros da bacia amazônica. Esta terra preta é incrivelmente fértil e, mais importante, é artificial. Ela foi criada por seres humanos. Isso significa que a Amazônia que os europeus encontraram não era uma floresta virgem intocada. Era uma floresta que havia sido habitada, gerenciada e transformada por uma civilização avançada por milênios. Mas então, o que aconteceu com Fawcett? As teorias são muitas. Ele foi capturado e morto por um grupo indígena isolado. Ele morreu de doença ou de fome na floresta.
Alguns poucos relatos mais obscuros sugerem que ele encontrou o que procurava e escolheu ficar. Em 2017, pesquisadores usando tecnologia de radar de penetração de solo identificaram estruturas geométricas enterradas no Mato Grosso que correspondem a descrições de Fawcett. A floresta pode ainda estar guardando a resposta. O que Fawcett legou para a história não é apenas o mistério de seu desaparecimento. É a ideia de que a Amazônia não era um vazio verde e primitivo, mas o cemitério de uma civilização que nossa história oficial nunca quis reconhecer. Uma civilização que construiu cidades, estradas e sistemas complexos séculos antes que a Europa soubesse que esse continente existia. Percy Fawcett entrou na floresta em busca de provas. A floresta ficou com ele. Mas as provas, aos poucos, estão sendo encontradas por outros. E cada nova descoberta sugere que ele estava mais certo do que qualquer um imaginou. A cidade Z pode nunca ter um endereço, mas ela existiu. E isso muda tudo o que achamos saber sobre quem foram os primeiros povos das Américas. Se este vídeo abriu algo na sua cabeça, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixe um comentário contando o que você acha que aconteceu com Fawcett. A gente lê tudo. Inscreva-se, ativa o sino e nos vemos no próximo mergulho.